Nós temos essa opção da volta, ou da manutenção, ou da entrada do próprio Marion, que está liberado. Tivemos essa confirmação aí hoje. Então, tem o trabalho ali, logo mais. Tem os exames que vão fazer agora, antes do treinamento, avaliação, tem a conversa com eles, tem a reunião ali lá em cima, depois eu vou para o campo. Mas dentro da minha cabeça já tem uma ideia daquilo que nós vamos montar para enfrentar o Flamengo. É pouco tempo, né, Adilson? Vocês chegaram aqui no final do domingo, ontem apenas o regenerativo, hoje já não pode ser muito pesado, porque já tem o jogo na quarta-feira. O que você espera que mude do Joinville contra o Atlético para essa partida contra o Flamengo? Trabalhamos ontem os que não jogaram, demos atenção para eles, exigimos, e foi produtivo o trabalho, até visando o próximo compromisso, que será amanhã contra o Flamengo. Então, nós sabíamos dessa maratona, agora são essas 4 seguidas, depois tem 2 cheias, e depois tem mais 5 seguidas. Então, é o Campeonato Brasileiro e você precisa de grupo. E aí entra departamento médico, departamento de fisiologia, entra a conversa com o atleta, entra a necessidade do jogo, onde é o jogo, o gramado, as dificuldades, o processo de recuperação, viagem, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia, se nós, no jogo do esporte, demorou quase 12 horas para ir, e chegamos aqui no domingo também, 8 horas da noite. Então, se você tem um jogo na quarta, o próprio Flamengo saiu do jogo lá de Cuiabá, mas veio com antecedência. Então, o processo de recuperação, isso já faz parte do processo de recuperação. Então, nós estamos atentos e dentro dessa conversa que eu vou ter agora, a gente vai definir o que nós vamos fazer. Adilson, o Joinville pega 3 times que estão ali próximos dele agora, mas o Flamengo também está nessa zona do rebaixamento. Só que tem uma questão também que envolve muita gente falando, e principalmente lá no Rio a pressão porque o Flamengo está mal, é um time que dá para ganhar, em contrapartida tem a camisa do Flamengo também. Como é que você trabalha nesse sentido para que esse posicionamento do Flamengo na tabela, esse mau futebol, digamos assim, que às vezes tem apresentado, não influencie dentro do time para dizer que não, vai ser uma presa mais fácil, teoricamente? Existe a cobrança pela grandeza do clube. O Cristóvão chegou recentemente, chega jogador, e tem jogador na Copa América, o Flamengo vai crescer, isso aí nós temos consciência disto. Ele não é para estar brigando lá embaixo, isso é momentâneo, mas nós vamos encarar para vencer o jogo, né? Independente da situação, do momento, dos jogos aí que não vence, do último compromisso que perdeu, foi um jogo truncado lá num clássico. Agora, nós temos a nossa necessidade e vamos em busca dela. É isso que eu penso. Adilson, esse vai ser seu 4º jogo à frente do Joinville, excluindo o jogo contra o Corinthians, que você sempre frisa que não foi o seu trabalho. E o time até agora, todos os jogos sob seu comando, ele não conseguiu sair na frente no placar. De que forma isso prejudica o andamento de uma partida, na sua visão? Para você reverter, às vezes você acaba se expondo um pouquinho. E nós, mesmo saindo atrás, a gente tentou lá contra o Sport, tivemos oportunidades, saímos contra o próprio Goiás e tivemos um equilíbrio e criamos situações para também definir o 3-1, o 4-1, o 4-2, eles também tiveram. E no último jogo também sobre controle, desatenção, 2 lances que não houveram o impedimento, que poderia ter tido uma sorte melhor, a bola do Lucas ali no finalzinho do primeiro tempo, o próprio Kempis, enfim, bola na trave. Então, mesmo saindo atrás, eu não vi um time desorganizado, um time louco, um time se atirando e sofrendo contra-ataque. Isso que o Atlético Mineiro até queria isso. E teve algumas, poucas, né? Pela proposta dele e pela velocidade que tem. Então, às vezes o Prato saía, entrava os 2 na diagonal, que são rápidos, o Thiago e o Maxwell, os próprios laterais, mas nós neutralizamos. Então, eu vi assim um equilíbrio. Agora, é importante você
ter esse controle dentro do jogo. Eu não gosto de um time desesperado, independente da situação. Tem que ter calma para reverter, para tentar buscar, primeiro tentar empatar, né? Agora é importante sair na frente também, então, para saber administrar. Vamos ver se a gente consegue no próximo compromisso. Adilson, Flamengo e Joinville têm, coincidentemente, as duas equipes têm a segunda defesa mais vazada, são 13 gols. O Flamengo tem o dobro de gols do Joinville. Voltando para a questão da defesa vazada, pode ser o jogo para os atacantes se firmarem com você? Muitos ainda buscam firmação nesse time desde que você chegou. Está existindo a competição entre eles, aí é importante a regularidade, eu acho que isso aqui mantém a gente tranquilo, e você mantém uma base, dá estabilidade também. Mas eu não olho só o Kempis fazendo gol, o Marcelinho, o Pop, não. Eu olho muito a assistência, da origem da jogada, o porquê que foi feito, como foi feito. Nós precisamos melhorar. Já melhoramos em relação aos primeiros jogos. Nós estamos criando mais, nós estamos tendo mais oportunidades. Agora é o detalhezinho de caprichar, ter um pouquinho mais de calma para definir, né? Nós tivemos a bola do jogo, próprio último jogo, a gente teve essa bola. Então é só ter um pouquinho mais de tranquilidade. Adilson, esse aperto no calendário de um jogo para o outro, enfim, isso aí me parece que também está usando como um aliado para poder fazer esse mistério que tu tanto gosta de fazer, principalmente olhando pelo aspecto do adversário. Queria saber se, por um lado, é benéfico esse curto espaço de tempo de um jogo para o outro. E uma segunda pergunta, se me permite. Pode. Eu queria falar sobre o Lucas Crispim, que é um jogador que, nos 2 jogos, ele criou 2 oportunidades, tanto em arrancadas. Aí é um caminho, parece, que se desenha para o Joinville, né? É um jogador que eu conheço, tem potencial, tem habilidade, é criativo, tem velocidade, tem bom 1 contra 1, tem personalidade. E criou essas 2 que você, contra o Goiás, né? Entrou, tentou tirar, e agora contra o Atlético Mineiro se tira mesmo, batendo com a parte de dentro do pé, fazendo a curva como se fosse um trabalho de falta. Eu acredito que a possibilidade mesmo com um grande goleiro que é o Vitor poderia ter feito gol, essa é a minha avaliação. Mas é um menino que eu vejo com bons olhos e que tem potencial e que vai nos ajudar, como os demais. Em relação a mistério, eu vejo filme muito pouco com a minha esposa e não sou muito fã do Hitchcock, não gosto muito de suspense. Às vezes você não dá para você ficar dando tudo de mão beijada pro adversário, né? Às vezes uma ou outra mudança, um posicionamento um pouquinho diferente, pode ser um diferencial, né? Vejo muito equilíbrio, muita igualdade entre os clubes, né? Não tem assim um adversário que seja infinitamente superior aos demais. E às vezes é um detalhezinho que você pode segurar, não que eu goste disso. Eu prefiro ter esse momento de privacidade, de você mostrar, de você explicar, de você cobrar, de você corrigir, de você enaltecer, de você tirar as dúvidas ali dentro. Então, às vezes vocês podem buscar uma ou outra situação que atrapalhe eles, né? Então, é por isso que eu faço assim. Adilson, essa manutenção que foi feita, você está em fazer algumas posições, podem ser feitas a manutenção. O Niltinho foi muito bem ali na lateral esquerda, ele produziu bastante nessa partida. A manutenção dessa lateral esquerda, voltando o Diego, e agora também o Rogério, que está em transição, deve integrar a equipe também, pode ser mantida por enquanto pelo aproveitamento que ele teve lá contra o Atlético Mineiro? Eu não costumo julgar o atleta em 90 minutos ou por um jogo, né? Evidente que o que nós precisamos entender e fazer a leitura do jogo passado, a proposta que nós tivemos, também facilita o rendimento de alguns jogadores. Isso tem que ser observado. Foi muito bem, gostei da atuação dele. Como o Diego também foi bem. E o Niltinho trabalhou contra o Corinthians um pouquinho mais adiantado. Então, um determinado jogo já não foi, já voltou, ganhou confiança. E eu acho que é mais uma peça que nós ganhamos. Então, eu vejo por esse lado.
Mas o Diego também se comportou bem, mesmo com a expulsão, às vezes um pouquinho de ingenuidade, é da idade, você tem que entender isto. Um lance que não ia gerar perigo nenhum. Então são coisas que você tem que ir passando, mostrando, explicando, para que eles cresçam profissionalmente. Essa é a nossa função. Em relação ao Rogério, ainda é cedo, né? Então chegou essa semana aqui, precisa trabalhar, conheço. Vai ser muito importante, vai ser útil também, pela qualidade, pela liderança, pela experiência e pela capacidade técnica. E eu já vi, dentro do trabalho que nós realizamos, foram 2 aí, que ele participou comigo, de um atleta extremamente disciplinado e que será importante ao longo da competição. Adilson, ainda nessa linha, no jogo contra o Atlético Mineiro, você tinha de um lado o Thiago Ribeiro, do outro lado tinha o Maxwell e o Dátulo, que ainda chegava muito pelo meio. Você optou por deixar o Dankler, que segurava um pouquinho mais na lateral direita. O Suellington entrou e acabou entrando um pouco mais avançado. Como a mudança para o jogo do Flamengo, o Flamengo é totalmente numa característica um pouco diferente tecnicamente, taticamente do Atlético, credencia o Suellington a voltar para a lateral? Você vai olhar, não está nem na relação. Então não adianta nem eu responder para te iludir. Pode fazer outra pergunta. Ele não está nem na relação. Qual o motivo? Não, aí é meu. Aí é meu. Pode, você tem direito a outra pergunta. Que o Suellington não está na relação. Então não vou nem responder. Para te ajudar. Eu continuo, então, mais uma Vamos pergunta. lá. Ainda falando sobre esse sistema tático do Joinville com os 3 que você abriu. Com o Crispim de um lado, o Pop do outro e o Marcelinho Paraíba. A gente notou que no segundo tempo, contra o Atlético, o Marcelinho cansou um pouquinho e até por isso foi substituído. Mesmo assim, você pretende manter essa linha com os 3 jogadores? Pode ser. Posso manter, posso trocar. E como eu falei anteriormente, eu vou conversar, eu vou aguardar o resultado dos exames, do CK, a conversa com os jogadores. Eu tenho uma reunião ali em cima agora para definir o que a gente vai fazer para o jogo amanhã. Adilson, o Flamengo vai treinar na Arena, né? Deve estar começando já os treinamentos agora à tarde. E a informação também é que você até preferiu, né, que o Jack treinasse no CT e não na Arena. Até que ponto o adversário treinar no campo de jogo da própria partida influencia no próprio jogo? Olha, é bom e vocês acostumem. Série A ou Libertadores, existe cordialidade. Então, respeito. Quando você vai jogar uma Libertadores, você vai lá e visita, treina. A Copa do Mundo é assim, né, César? Eu não tive esse privilégio. Então, nós já estamos na Série A e às vezes nós precisamos mudar um pouquinho a mentalidade. Não é importante? É. Agora, eu também tenho privacidade aqui e nós estamos toda hora lá. E semana que vem, ou sexta-feira, eu já tenho marcado um trabalho lá. E a gente também precisa preservar o local de jogo. Então não dá para treinar lá 2, 3 vezes. E vejo como cordialidade, respeito e visão de time que pensa grande. Essa é a minha avaliação.